Você acredita que quando uma pessoa morre, na verdade, ela não morre? Você acredita nisso? Você acredita que após essa vida tem outra vida? Tem muita gente que não acredita, mas eu gostaria de contar para você um testemunho. Gostaria de contar para você um testemunho pessoal, uma experiência que muitos chamam de quase morte. Mas eu quero falar para você que eu morri, mas eu voltei e eu quero contar sobre isso a você. Amém? Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, porque é um verdadeiro canal de bênçãos. Muitas pessoas têm sido abençoadas através das orações e agora desse testemunho e de muitos outros testemunhos que nós teremos. Amém? Se inscreva agora mesmo, tá? E após terminar esse vídeo, compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Estaria orando para Deus te abençoar com 7 vezes mais, tá bom? Eu tinha por volta de 14 anos de idade, quando na verdade, eu já tinha entregue a minha vida a Jesus, pois com 13 anos de idade eu estava doente, estava enfermo e oprimido, oprimido por demônios. Eu sempre fui uma criança, um adolescente muito oprimido por demônios, por espíritos malignos e sofria muito com doenças, com enfermidades. E eu fui levado a uma igreja abençoada, e lá nessa igreja, através da oração, da fé, através do poder do nome de Jesus, eu fui curado de uma enfermidade, e aquele mal que habitava em mim, aquele espírito opressor que habitava em mim, ele saiu e eu entreguei minha vida para Jesus aos 13 anos de idade. E aos 14 anos de idade me aconteceu um acidente gravíssimo. Um acidente gravíssimo de soterramento. Eu fiquei debaixo dos escombros por volta de 20, 25 minutos no máximo. E foi onde eu tive essa experiência. Eu quero contar para você, como eu já estou contando, tá? Eu, na verdade, aos 14 anos, eu estava me afastando de Deus. Aos 14 anos de idade, aos poucos, eu não percebia, mas eu estava me afastando de Deus. Eu havia feito um voto com Deus de entregar minha vida para Ele, de servir a Ele, assim como Ele usou pessoas para me curar, para me libertar, para me salvar. Eu fiz um voto dele também me usar para fazer o mesmo pelas pessoas. Mas aos poucos eu estava me afastando desse propósito, desse voto. Aos 14 anos de idade, eu estava com alguns familiares meus, tirando um barranco atrás da nossa casa. A gente morava num lugar onde tinha um barranco atrás da casa. E a gente estava cavando ali o barranco. Ele tinha por volta de uns 4 metros de altura. E a gente cavava, fizemos ali uma abertura, uma abertura onde a gente pudesse passar ali com o carrinho de mão para tirar a terra. E de repente eu tive o pressentimento, eu tive a sensação, parece que tinha algo falando comigo, que aquele barranco ia cair. E eu até botei as mãos sobre ele e eu disse assim: está repreendido em nome de Jesus.
Passou ali mais ou menos 30 segundos e toda aquela terra, aquele barranco desceu sobre nós. No caso, eu e um tio meu. Esse tio veio a falecer nesse acidente, tá? Ele veio a falecer. Eu até gritei, na verdade, ele até gritou, olha o barranco. E quando caiu em cima da gente, parecia um filme, parecia que aquilo não estava acontecendo. Na verdade, a gente nunca espera que o mal aconteça com a gente. Tem coisas que a gente vê e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, não é verdade? Eu acredito que você também já pensou, se é que não pensa ainda assim. Mas a gente não está imune. Jesus disse que no mundo a gente passará por aflições, né? Mas que a gente deve ter bom ânimo porque ele venceu e a gente vai vencer também. Você crê nisso? Então esse barranco ele caiu sobre nós. E o que aconteceu? Naquele momento parecia uma eternidade. Eu estava ali debaixo de toda aquela terra, mas ela ainda não havia coberto a minha cabeça. E eu me lembrei de Jesus. Eu me lembrei de Jesus. Eu me lembrei do que eu ouvia da Bíblia, da palavra de Deus. E naquele momento que eu olhei para um lado, né, somente com os olhos, mexendo os olhos, porque não tinha como mexer a cabeça, o pescoço. Eu estava todo encaixotado ali naquela terra toda. Eu clamei ao nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que por 3 vezes eu gritei. Para mim era um grito, mas na verdade era bem baixo porque eu não tinha forças para gritar. Eu gritei 3 vezes dizendo: Jesus, 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 me salva. E ali eu desfaleci. A minha respiração faltou, né? E ali eu desfaleci. Ali debaixo, parecia que eram 2 horas, 3 horas. Parecia que era o dia inteiro que eu estava ali debaixo. E eu imaginava, meu Deus do céu, isso não pode estar acontecendo comigo. Isso só pode ser um sonho, um pesadelo, um filme. Isso é um filme. Não pode estar acontecendo comigo, mas estava acontecendo. Eu creio que muita gente já passou por algo assim. Eu creio que muita gente já passou por algo assim. Você já passou por algo assim? Coloca nos comentários aí se você já passou por algo, ainda que não foi muito grave, mas por algo que você jamais imaginou. Gostaria de ver aí nos comentários pelo que você já passou, que você nunca imaginou que aquilo pudesse estar acontecendo com você, tá? Ou se você está passando agora, e eu estarei orando em cima desse comentário, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, depois que eu desfaleci, o meu espírito saiu de mim. É aí que começa. Eu não sei se você vai acreditar nisso. Eu sei que eu não sou o único caso e nem o último, tá? E se você ler a Bíblia, você vai ver o que acontece na história de
do mendigo chamado Lázaro e do rico. Você vai ver lá que quando Lázaro morreu, vieram os anjos e levaram o espírito de Lázaro, né? A alma de Lázaro. Ou seja, o corpo ficou, porque esse corpo é apenas uma casa do nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Esse corpo aqui é a casa do nosso espírito. Esse corpo não fica para sempre. Ele não vive para sempre. Mas a alma e o espírito vivem para sempre. Você entende? Então o que acontece? Depois que o meu espírito, o meu eu, o eu interior, estava saindo de dentro de mim, eu olhava para mim mesmo. Vai imaginando, eu estava saindo de dentro de mim e eu olhava para mim mesmo. E a última parte do meu corpo que saiu, a última parte de mim que saiu do meu corpo, foi o meu dedão do pé esquerdo. Você acredita nisso? E quando ele descolou do corpo, fez isso aqui, ó. Quando descolou do corpo, fez um barulhinho assim, ó. Tá. Você entende? E eu senti como se uma dor. Você entende? Desconectou do corpo, descolou assim, ó. Eu senti como se fosse uma dor. E após isso, não senti mais nada. E agora eu fui levado para um lugar que a única coisa que eu posso descrever que era um lugar cinzento, como se fossem nuvens se preparando para um dia de chuva. Um lugar que parecia como se nuvens, não eram nuvens branco neve, né? Não eram nuvens claras, não, eram nuvens cinzentas. E ali naquele lugar, como se fosse uma sala muito grande, né? A sala não tinha começo e nem fim. Você não conseguia ver nem o começo da sala e nem o fim da sala. Nem a porta de entrada, nem a porta de saída. E nada, não tinha nada ali. Você não podia tocar em nada ali, porque ali não tinha nada. Você entende? Eram apenas nuvens e só isso. Era um mundo de nada. E ali havia muita angústia. Muita angústia. Eu estava muito angustiado. Ali eu estava muito angustiado. Ali foi o pior momento da minha vida, da minha existência. Se existe um pior momento, como existe, né? Todos tiveram e tem gente tendo agora um pior momento, um fundo de poço. Ali foi o meu pior momento, o meu fundo de poço. Eu não via ninguém, eu não via nada. Eu não podia falar com ninguém, ninguém podia me ajudar. Ninguém podia me ajudar. Quero falar para você que há momentos na vida onde ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem sua mulher, nem seu marido, nem seu filho, nem ninguém, nem o pastor da igreja, nem ninguém. Há momentos na nossa vida onde ninguém poderá nos ajudar, ninguém pode nos ajudar, a não ser Deus. E ali naquele lugar cinzento, cheio de angústia, de pavor, uma voz falava comigo. E era a voz do diabo.
Você sabe que o diabo é o acusador. Se existe uma coisa que o diabo sabe fazer, é acusar. A Bíblia chama o diabo de o acusador. Ele acusa, tá? Ele só fala dos seus pecados. O diabo só fala dos seus pecados, dos seus defeitos. Ele é o acusador. Então, ali naquele lugar, a voz do diabo me acusava, dizendo para mim: você perdeu a sua salvação. Você está morto. Não tem mais jeito para você. Eu não conseguia abrir a boca. Parecia que eu estava em estado de choque. Eu não conseguia abrir a boca, eu não tinha reação. A única reação que eu tinha era dentro de mim. Era dentro de mim mesmo. Eu, espírito, e mesmo como espírito, a única reação que eu tinha era dentro de mim mesmo. E dentro de mim mesmo, sem poder abrir a boca, não sei por que eu não conseguia abrir a boca, eu falava: não, Jesus me salva. Ele vai me tirar daqui. E a voz ria, um riso sinistro, um riso de acusação. A voz dizia: você morreu sem a sua salvação. Você se afastou de Deus. E parece que algo me empurrava. Toda vez que a voz vinha, parecia que a voz tinha uma mão. E essa mão me levava para um lugar para me acusar. Depois me pegava daquele lugar, me trazia para o mesmo lugar só para me acusar. Parecia uma eternidade. Olha, isso é muito triste. Isso é a coisa mais triste do mundo. Você sabe qual é a coisa mais triste que existe? É uma pessoa que ela partiu dessa vida como eu parti naquela ocasião e ela não pôde mais voltar. Ela não pôde mais voltar. Eu voltei. Mas a grande maioria das pessoas não pode mais voltar. Na história do mendigo e do rico, o rico, a Bíblia diz, lá no inferno, ele gritava, dizendo: Pai Abraão, que representa Deus, né? É só uma parábola de Jesus, mas que é algo verdadeiro. O rico olhava para o céu, ali no inferno, gemendo, gritando, com aquele fogo, com aquela acusação toda, com aquela gritaria, com aqueles demônios todos ali condenados também. O rico gritava: Pai Abraão, deixa eu voltar para avisar para minha família, a fim de que a minha família não venha para esse lugar de dor, de sofrimento, de trevas, de fogo eterno. Mas, infelizmente, não teve jeito. Para muitas pessoas, infelizmente, não tem jeito, né? Já acabou, já foi. Por isso que enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem o fôlego para respirar, a gente deve escolher o caminho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho da salvação,
o caminho para a cura, para a libertação, para uma vida próspera, para uma família abençoada e, sobretudo, o caminho que nos leva para o céu, para a eternidade com Deus, com paz, com alegria. Você entende? Em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero falar para você que naquele momento de angústia, de acusação, o diabo sempre citava textos da própria Bíblia. O diabo sempre citava texto. E o último texto que ele citou, a cajadada final dele, que é onde ele imaginava que realmente eu já estava nas garras dele, ele citou uma palavra de Romanos que diz assim: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E o diabo disse: está escrito isso. Está escrito que aos homens está ordenado morrer uma vez só. E ele finalizou dizendo: já era, não tem mais jeito, porque está escrito isso. E eu vendo que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, pela misericórdia de Deus, eu me lembrei também de uma outra palavra. Uma palavra que está escrita no livro de Joel e também no livro de Atos dos Apóstolos. A palavra que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Que maravilha, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu me lembrei dessa palavra. E eu olhei para cima e eu disse no meu interior, sem poder abrir a boca: ó Deus, se o Senhor me fizer voltar à vida, eu faço um voto contigo de te servir, de pregar a tua palavra. E isso foi a cartada final que eu tinha. Não tinha mais esperança para mim. Por isso que a Bíblia diz que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Naquele momento, uma outra mão, maior do que a primeira que me jogava para um canto e para o outro para me acusar, veio como uma onda. Você acredita nisso? Veio como uma onda nas minhas costas e me jogou. Me jogou para frente. Me jogou numa velocidade fora do normal. E eu vinha, você entende? Eu vinha sendo empurrado por aquela onda, por aquela mão, e eu fui jogado de novo dentro do corpo. E quando eu abri os olhos, eu estava de volta. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E aqui eu estou para falar para você que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Esse é o meu testemunho, bem resumido, tá? Uma outra ocasião eu conto mais detalhes sobre esse acontecimento. E eu quero com isso dizer para você
Não importa qual seja a situação que você esteja, ainda que você esteja desenganado, desenganada, ainda que disseram que você vai morrer amanhã, ainda que você recebeu um telefonema e disseram para você, dessa semana você não passa. Eu quero dizer para você que se você invocar ao nome do Senhor Jesus, com fé, com sinceridade, assim como Ele me salvou, Ele salvará você também. Amém? Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu quero agora finalizar fazendo uma oração por você. Essa oração é por você que precisa de um milagre. Essa oração é por você que precisa de uma saída, de uma resposta, de uma solução. Se você crê, faz assim com as suas mãos. Com uma mão só, pode ser com a mão. Faça assim com uma das suas mãos. Pela fé, toque na minha mão, pela fé, somente pela fé. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, finalizando esse vídeo, eu quero orar por essa pessoa que para ela não tem mais jeito. Essa pessoa que está desenganada com câncer. Essa pessoa que está jurada de morte. Essa pessoa que perdeu ou que está perdendo tudo. Essa pessoa, meu Deus, que disseram para ela que o caso dela não tem jeito. Como teu servo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor me salvou, salva ela também. O Senhor disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu e ela e eu, nós juntos, invocamos ao nome do Senhor. E ela ora comigo agora, repetindo o que eu falo aqui. Ela ora dizendo assim: ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. Eu invoco agora o nome do Senhor, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus Cristo, o que cura, o que liberta, o que salva, o que transforma, o que restaura. E eu peço ao Senhor, me salva, me livra, me ajuda, pois eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga amém. Amém? Agora é só você confiar. É só você andar no caminho. É só você se manter firme na presença de Deus. Certamente, Ele estará com você todos os dias da sua vida. Amém? Compartilhe esse vídeo com 7 pessoas. Faça isso. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E compartilhe com 7 pessoas. E eu tenho certeza que 7 vezes mais serão as bênçãos de Deus sobre a sua vida, tá bom? Dê o seu like aí também, não esquece não, para que o YouTube venha mandar esse vídeo para milhares de pessoas, tá bom? Um grande abraço. Você não está sozinho. Estamos juntos em oração. Fique na paz.